E a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por esse dia, glória a Deus pelas nossas vidas, glória a Deus porque estamos aqui reunidos no nome do Pai, conforme a vontade dEle, né? Assim é o querer do Senhor, que estejamos aqui reunidos no nome dEle, para glorificar, para aprender ainda mais com o Senhor, para dar graças a Deus, né? Porque se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, né, irmãos? Quantas vidas, né, nós temos visto, o ano, né, acabou de começar, mas quantos pedidos de oração, né, quantas pessoas enfermas, né, quantos lares aí numa situação difícil, né, tanto enfrentando enfermidade, enfrentando luto, né, enfrentando desordem, quantas coisas, irmãos, né, quantas coisas nós já temos visto, né, e o ano apenas começou, mas é aquela situação, né, irmãos? Não adianta o ano começar, dias, né, dias novos, né, que estão vindo, porque todo dia é um dia novo, né? Todo dia é um dia preparado pelo Senhor. Mas o que depende para ele ser novo, para ele ser bom, para que seja cumprida a vontade de Deus, é a nossa posição, é o nosso posicionamento. Se realmente vamos fazer coisas novas, vamos fazer coisas para valer a pena, vamos cumprir a palavra do Senhor, né? O que nós temos feito para que o novo venha para a nossa vida? O que nós temos feito para que Deus venha manifestar a glória dele sobre as nossas vidas? Né? Se nós continuarmos na vida antiga, se nós continuarmos olhando para trás, olhando para situações que não nos fizeram bem, mas nós insistimos no erro, persistimos, né, com vícios, com coisas que não agradam ao Senhor, enfim, vícios, pornografia, mentiras, adultério, né? Quantas coisas, quantos são os males, né? E muitas pessoas ainda têm coragem de falar, não, mas eu não peco, eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer o bem, né? Não basta isso, né? Esse é o nosso dever, é um dos nossos deveres, ser pessoas boas, fazer o bem, né? Mas também a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos confronta a quê? A amar o seu inimigo, né? A se arrepender. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, se arrependa, não peques mais, né? Muda de atitude, muda a sua visão. O Senhor nos confronta todos os dias, irmãos, né? É o desejo do Senhor que nós consigamos prosseguir, e o nosso alvo tem que ser Cristo, né? Nós temos que abandonar os pecados, nós temos que lutar dia após dia contra o mal, contra o pecado, né? Ainda ontem eu ouvi um pastor falar, né, em uma pregação, o pastor falando, enquanto estivermos neste mundo, irmãos, nós somos pecadores, né? Nós vamos viver aí, se dos nossos lados vão haver pecados, vão haver pessoas pecando, os nossos olhos vai acabar indo, né, querendo se desviar, as mãos, o corpo, a mente, o coração, não sei, né? Nós estamos propícios a isso, para não viver no pecado, mas acabar caindo no pecado, né? Infelizmente, né? Enquanto estamos nesse mundo corrompido, né? Esse mundo que é do diabo, então a gente acaba muitas vezes tendo essa tendência para o mal, para o pecado, né? Por isso que a nossa luta, irmãos, tem que ser diária, né? Temos que vigiar e temos que orar constantemente, temos que buscar cada vez mais o Senhor, irmãos, né? E que nesse ano nós possamos sim, né? Como eu venho falando, avivar a nossa fé, aumentar a nossa fé, buscar ainda mais a presença do Senhor. Isso é para mim, é para você, é para todos nós, irmãos, né? Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum de buscar o Senhor, de estar na presença do Pai. Pelo contrário, temos que sentir esse temor, essa necessidade diária, irmãos. Nós não somos nada sem Deus, nada. Você pode ter tudo, mas sem Deus você não tem nada, você não é nada, né? Então, irmãos, a palavra de hoje é exatamente sobre isso, está em Gênesis, né, no capítulo 19, vamos ler o versículo 17 e depois vamos ler o 26, diz assim, então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. E no 26, e aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olha só. Então, o que diz essa palavra, né? Então, ali você veja que o Senhor teve, né, misericórdia ali
né, da vida de Ló, né, e junto com a sua família, né, o Senhor, a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, promessa do Senhor, né, o que o Senhor espera de todos nós, a salvação ela é para todo mundo, porém, a salvação ela é individual, ou seja, eu tenho que buscar pela minha salvação, né, o Manuel vai buscar pela salvação dele, os meus filhos, cada um precisa buscar por si. É claro que nós oramos uns pelos outros, também é bíblico. Temos que orar, temos que levar a palavra, temos que muitas vezes fortalecer, né, o irmão que está enfraquecido, o irmão que precisa de ajuda, precisa se levantar, precisa de um aconselhamento bíblico, né, desde que seja baseado na Bíblia, enfim. Né, nós precisamos disso. Quantas vezes, irmãos, né, eu precisei desabafar, precisei de uma oração, precisei levantar, né? Isso é sempre, irmãos. Temos altos e baixos, todos nós, né? Mas aqui, veja que nessa palavra, né? Então, estava ali Ló junto com a sua família, né? Para ser salvo, para sair daquela situação que ele se encontrava. E o anjo do Senhor disse para ele, olha só, corra e salve a sua vida. Não olhe para trás e nem pare neste vale. Por quê? Como a gente estava falando aqui no começo, né? O nosso alvo é Cristo, nós temos que marchar, irmãos. Nós somos chamados para isso, para ser um exército do quê? De coragem, de valentes. Irmãos, independente da nossa situação, da situação que nós estejamos ou que nós vamos enfrentar, nós não sabemos daqui a pouco, o amanhã, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Mas a ordem do Senhor é: marche, continue, vá para frente, olhe para o alvo, olhe para o alto, prossiga, não pare. Né? O Senhor tem nos dado muito encorajamento, ânimo esses dias, né? O que mais nós ouvimos, as palavras, né? As ministrações, né? Quantas pessoas falando isso, porque são dias maus, temos enfrentado os dias maus, temos visto as situações como está acontecendo, tudo que está ocorrendo no mundo, ao nosso redor, as coisas estão cada vez piores, mais difíceis. Mas nós temos uma única saída, um único caminho, que é: qual é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Não há outro, irmãos, né? E nós precisamos o quê? Seguir a Cristo. Nós não podemos, irmãos, parar, assim como Ló, como foi dito para Ló, é a mesma ordem para nós. Não vamos parar no vale, não vamos permitir parar em qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando. Não pare, tenha coragem, tenha força. Lembra que nós compartilhamos essa palavra com vocês, né, na virada, no último dia do ano, né, que as palavras são essas: é força, é coragem, é ânimo. O Senhor é conosco, irmãos, e Ele nos garante a vitória aqui, a vitória na vida eterna. Então nós não podemos parar no vale, seja qual for o vale que você esteja. É uma enfermidade, é uma situação financeira, no seu casamento, no relacionamento com pessoas, emprego, eu não sei qual é a situação, mas existe uma saída, uma única saída, que é buscar a Deus, buscar o único caminho que nos leva à salvação, que tem cura, que tem libertação, que tem restauração, que tem ânimo, que tem força para nós, sobrenatural, irmãos. Essa força, tudo isso vai vir quando nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus. Precisamos do Pai todos os dias da nossa vida, e em qualquer situação não podemos parar, não podemos desistir. Ainda hoje, para completar também essa palavra, que desde ontem à noite também o Senhor começa a falar comigo, né? Eu vi: desistir, irmãos, desistir é para os fracos, insistir é para os fortes. Né, eu vi essa frase e realmente é isso mesmo, né? O que nós temos que fazer é insistir, irmãos, é perseverar, né? Não podemos parar, por mais, é claro, irmãos, né, que vão vir situações que a gente vai se entristecer, vai se ver um pouco mais fraco, triste, abatido, né? A nossa alma vai se abater, vai fraquejar, mas não podemos parar, não podemos parar. Não podemos desistir jamais, irmãos, né? E ainda ele continua dizendo: não olhe para trás. Irmãos, o que ficou para trás, ficou. O Senhor tem renovo todos os dias para nós. O que aconteceu ontem já era, acabou, passou.
né? Se você perdeu alguma oportunidade ontem, se você perdeu alguma oportunidade, ou se você de repente teve alguma bênção, alguma, né, supriu a sua necessidade do Senhor ontem, né? Nós falamos também sobre essa palavra alguns dias desses aí, né? Sobre quando vem, irmãos, né, o maná, a bênção do Senhor veio naquele dia, né, no deserto. Então o Senhor manda a cada dia aquilo que nós precisamos, né? Nós não sabemos como vai ser o amanhã, como vai ser o daqui a pouco, tudo está nas mãos do Pai. Então nós temos que entregar, confiar, perseverar, não podemos desistir e não olhar para trás. Ah, porque ontem eu podia ter feito diferente. Ah, porque ontem aconteceu isso, hoje também vai acontecer, né? Ou então olhar para o passado, né? Não muito distante ou muito distante. Ah, se eu tivesse continuado naquela empresa, ah, se eu tivesse feito aquilo. Não, irmãos, né? Não adianta, né? Não adianta querer voltar no tempo. Pelo contrário, isso é maldição para as nossas vidas. Não vai fazer bem para nós, né? Nós temos que olhar sim para trás quando nós queremos trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, de onde o Senhor nos tirou. Aí sim nós devemos sim sempre olhar para trás e ver, olha, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me deu livramento, o Senhor me trouxe libertação, o Senhor me trouxe cura, olha, o Senhor aquele dia me deu uma bênção surpreendente, o Senhor me surpreendeu com mimos, com o amor dele, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família. Ah, aí sim nós temos que voltar os nossos olhos lá para trás, como forma de agradecimento, né, como testemunho das nossas vidas. Isso sim, isso é válido. Agora, querer voltar no tempo, querer voltar no passado, nas coisas que se passaram, não. Eis que tudo se fez novo, e o Senhor faz o novo cada dia, a cada amanhecer. Então nada de olhar para trás, porque quando aqui a mulher de Ló, veja quando eu falei da salvação individual, né? A salvação aqui era para todos, não só para Ló. Mas Deus pegou ele e toda a sua casa, assim como Noé também. Noé, pega aí sua família, vai lá. O Senhor nunca... Irmãos, a palavra do Senhor diz, ninguém vai ficar para trás, né? Os planos do Senhor é para mim, para minha família, para você, para sua família, todos. Mas, irmãos, temos também o livre-arbítrio, temos as nossas escolhas que nos definem o futuro que vai acontecer conosco. E foi assim... E foi assim com a mulher de Ló. O que aconteceu? Olha só, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, acabou para ela, né? Então, irmãos, nós temos que lutar diariamente pela nossa salvação, pela nossa vida. É claro que nós lutamos por todos os nossos familiares, eu oro por todos os meus familiares, por amigos, por pessoas que já passaram na minha vida, talvez nem saibam que eu ainda oro por eles, né? Mas é o nosso dever, né? A nossa obrigação cuidar de todas as pessoas, né? Que nós conhecemos, que não conhecemos, as pessoas que gostam, as que não gostam de nós, enfim, né? Mas nós temos que cuidar muito da nossa salvação, do nosso individual, porque a nossa luta maior é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, o nosso eu, né? Então nós temos que tomar cuidado muito com isso, né? Olhar para nós, o que nós estamos fazendo, nossas escolhas. Não podemos parar no vale, não podemos olhar para trás, temos que prosseguir, irmãos, e acreditar, ter força, ter coragem para enfrentar, seja qual for o problema. Se você parar, se você desistir, só vai piorar. Não vai resolver, só vai piorar a sua situação, irmãos. Sem Deus não somos nada, né? E nós temos sim que lutar pela nossa salvação, pelo dia de amanhã, por dias melhores na presença do Senhor. É Ele quem nos garante a vitória, né? Nada acontece sem a vontade do Pai, né? Mas depende de nós que o Senhor vem agindo nas nossas vidas, né? As nossas escolhas, o nosso dia a dia, então depende de nós. Amém? Então essa palavra que, né, o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Eu espero que o Senhor continue ministrando, né? O Espírito Santo vá falando com você através de outras ministrações, palavras, né? Às vezes é uma frase, é um versículo, não sei, mas que o Senhor continue falando também ao seu coração, que nós possamos ter um dia abençoado, né? Um dia cheio da presença do Espírito Santo, e que nós possamos, irmãos, prosseguir. O nosso alvo é Cristo, né? Temos que lutar pela nossa salvação. E que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe seu lar, a sua família, e que nós possamos, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, amanhã estarmos juntos novamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe.